Oi, gente! Opa! Estamos de volta. Resumão do PI. Para fazer o resumão do PI e encerrar com chave de ouro essa viagem que foi muito legal. A gente foi para Argentina, Buenos Aires. O primeiro ponto que a gente queria falar é uma coisa que a gente percebeu que acontece com a gente e que provavelmente também vocês vão se identificar. A gente não para pensar o tanto que é perto, gente. É muito pertinho, muito fácil de chegar. E o que é o 2 em 1? É quando a gente junta numa mesma passagem, numa mesma reserva e no mesmo valor 2 ou mais destinos, né? Porque a gente fala de 2 em 1 quando são 2, 3 em 1 e assim por diante. Vamos começar então a falar um pouquinho mais sobre as principais dúvidas que vocês tiverem. Então, chegou em Buenos Aires, assim que você sai da sala de desembarque, a primeira coisa que você vai fazer é câmbio, trocar o seu dinheiro. Você já leva reais aqui, vai no Banco de la Nación dentro do aeroporto e troca. Sobre o câmbio, a gente recebeu muitas mensagens de várias pessoas que já realizaram câmbio em outros lugares, como por exemplo na Rua Florida, na região central de Buenos Aires. Mas nós preferimos o aeroporto por quê? Porque a diferença na taxa não estava tão expressiva que justificasse um deslocamento até o centro para esse motivo, e por nós considerarmos ser mais seguro. Trocamos no aeroporto, já logo pegamos o Uber e fomos embora. E por falar em Uber, como é que tá a situação do Uber em Buenos Aires? Tá mais ou menos como era no Brasil no início e como ainda é em algumas cidades. A gente esteve em Fortaleza agora em janeiro e a gente viu que ainda estava bem complicada a situação. Em Buenos Aires, o Uber está trabalhando normalmente, é possível pagar inclusive com dinheiro. Você não precisa fazer o download do aplicativo de novo, como alguns de vocês tiveram dúvida. Você usa o seu aplicativo normal mesmo e chama conta, né? Sua conta. Então, a nossa locomoção em Buenos Aires foi basicamente a pé, e quando a gente precisava, o Uber. E a gente não teve nenhum problema, nada, zero. E os motoristas super educados, explicando pra gente a situação, tudo bem tranquilo. E como o assunto é locomoção, vamos falar um pouco sobre a facilidade de caminhar e de se encontrar por Buenos Aires. A cidade é predominantemente plana e é muito fácil de se encontrar. Então, minha filha, meu filho, põe o sapato pra jogo. Lugares para se hospedar, uma outra dúvida também bastante recorrente. Nós gostamos muito da Recoleta, principalmente se é a sua primeira vez em Buenos Aires, porque você consegue, a partir de lá, alcançar os principais pontos da cidade a pé. Mas, na nossa opinião, o charme total, completo da vida, onde a gente moraria, é Palermo. Ou Palermo Viejo, né, que se chama, ou Palermo Sorro, ou Palermo, só Palermo mesmo. É muito legal, gente, é um bairro super lindinho. Palermo, então, é um bairro jovem, tem muitos restaurantes, é muito gostoso você andar em qualquer momento do dia, de manhã, de tarde ou à noite, enfim. Então, ele e as suas variações e a Recoleta são os nossos preferidos, não significando que os outros não sejam bons, mas realmente é uma questão de preferência pessoal. E do ponto de vista de logística, a Recoleta é uma boa opção, como a gente falou. Com relação aos pontos que nós visitamos durante a nossa viagem para Buenos Aires, a gente estava fazendo no final de cada dia um resuminho com os pontos que a gente preparou no Google Maps. E vocês pediram pra gente disponibilizar de novo, a gente vai fazer isso no final dos stories, tá? E os pontos que nós visitamos e as atividades que nós fizemos foram realizadas em 4 dias de roteiro. Então a gente acha que um tempo entre 2 e 4 dias é o suficiente para conhecer grande parte da cidade. E como que nós ficamos conectados o tempo todo? Usando a internet da Claro. A Claro tem um plano muito bom para turista, que é o seguinte: 7 dias de internet com um pacote de dados de 2 GB fica em R$18, é muito barato. Existem outras formas também de ficar conectado durante a sua viagem para Buenos Aires. Uma delas é o Wi-Fi, se você não faz questão de ter internet na rua, porque Buenos Aires é uma cidade Wi-Fi friendly. E além disso, existem as opções de roaming, né, a depender do seu plano aqui do Brasil. Nós começamos a testar o plano da Vivo lá no roaming e deu super certo antes da gente comprar o chip da Claro. Então, assim, é uma opção, depende do quanto você precisa da internet. E ainda sobre o plano de roaming ativado já a partir daqui do Brasil, se você é cliente Claro, tenta tomar maior conhecimento sobre o plano que a Claro está disponibilizando agora para viajantes, que é o Claro Américas. A gente ainda não testou porque a gente não é cliente Claro aqui no Brasil, mas enquanto a gente estava fazendo os stories, tanto em Buenos Aires quanto em Santiago, muitos de vocês mandaram mensagens pra gente, falando já sobre o teste desse plano e sobre o funcionamento. Então fica a dica para você tentar dar uma olhada. Um outro ponto que gerou bastante dúvida aqui foi a questão das contas na Argentina, de restaurantes, principalmente por conta do cubierto e das propinas.
Todo mundo faz essa piada, gente, mas é isso mesmo. Na Argentina, propina é legal, entendeu? E no Chile também, porque a propina é o quê? Nada mais do que a gorjeta que você dá pro garçom, se o atendimento foi bom. Então, a propina não é obrigatória em Buenos Aires, tá? Você não precisa pagar a propina, mas é apropriado que se faça, caso você tenha tido um bom atendimento, porque eles vão esperar. Eles esperam geralmente 10%, mas se você der menos, não tem problema também, entendeu? O importante é você saber recompensar caso você tenha tido um bom atendimento, mas lembrando que isso não é obrigação. Já com relação aos cubiertos, significa o quê? Talher, guardanapo, enfim, é o serviço mesmo, e às vezes é complementado, é o couvert e é complementado por um pãozinho, quase sempre. Esse é obrigatório o pagamento. Então não importa se você quer comer o pãozinho ou não quer, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode rejeitar o couvert e não pagar. Lá na Argentina não, você recebe o couvert na mesa e mesmo que você fala não quero, eles vão te cobrar mesmo assim. Mais um outro assunto que vocês perguntaram bastante, a segurança. Gente, não acontece roubo, assalto à mão armada, isso não. O que acontece são os furtos, principalmente nos pontos turísticos mais movimentados. Então, gente, em resumo, é só não ficar dando bobeira em pontos turísticos, como por exemplo o Obelisco, o Caminito, porque existem muitos relatos de meliantes que andam em bando. Então, às vezes, empurram para tentar pegar alguma coisa. Com a gente não aconteceu. Mas a gente andou sempre muito esperto, a gente não ficava dando bobeira e tudo mais, e aí a gente não teve nenhum episódio. Mas assim, não é perigoso andar à noite, entendeu? Desde que seja realmente nesses bairros mais movimentados. Você não vai andar numa rua deserta à noite. E apesar de ter sido muito tranquilo pra gente, a gente foi avisado por diversos locais. A gente estava inclusive no mercado de Santelmo, uma atendente do café que a gente estava chegou e falou assim: olha, não fica com essa câmera aqui porque realmente é perigoso, segura e guarda. Um outro golpe muito comum é cometido por alguns dos taxistas de Buenos Aires. O golpe começa na hora que você vai pagar a corrida. Acontece o seguinte, muitas vezes eles te devolvem o troco em nota falsa e você, na correria de descer do carro, porque às vezes ele tá parado no meio da avenida, pega o dinheiro e nem vê. Ou a outra forma é o seguinte, você entrega a nota para ele na hora de fazer o pagamento, você entregou sua nota verdadeira, ele rapidamente pega, troca a nota e fala assim: olha, sua nota tá rasgada, eu não aceito essa nota, só que essa nota já é a falta. Isso aconteceu com a gente uma vez, viu, gente? Em 2015, a gente entregou uma nota, não tínhamos percebido, a gente acreditou, falou: putz, tá rasgado. Quando a gente foi ver, a gente foi tentar passar no restaurante, a gente passou a maior vergonha, porque foi a nota que o taxista tinha devolvido pra gente. Então, gente, esse é um dos motivos pelos quais a gente sempre opta por usar aplicativos de celular, como por exemplo o Uber, o Cabify, né? Porque a gente evita esse tipo de coisa. Pode acontecer? Pode, mas as chances são menores porque eles estão preocupados em manter a reputação. Com relação ao atendimento nos restaurantes, e em seguida a gente vai falar de alguns restaurantes que a gente mais gostou. O atendimento, ele é bom, você é muito bem tratado, principalmente quando fala que é brasileiro. Só que existem poucos garçons em cada restaurante. Então acaba que você demora muito para ser atendido, porque a pessoa está simplesmente atendendo outras 15 mesas, entendeu? O que é esperado e até aceitável. Mas assim, só para você se preparar psicologicamente, porque vai demorar um pouco mais. Aí agora a parte boa, vamos falar de parrilha, né? Como é que vai para Buenos Aires? Não fala de parrilha, né? Carninha. É o seguinte, nós selecionamos 3 restaurantes, 3 níveis diferentes. E uma dessas parrilhas que nós experimentamos e mostramos aqui para vocês é o Las Cabras. Ela é uma parrilha mais simples, mas assim, é uma carne deliciosa, tem uns acompanhamentos que são uma delícia, né, amor? Nossa, muito bom. O que diferencia o Las Cabras dos outros é o clima, o ambiente, porque é um ambiente mais despojado. Você pede vinho, eles te servem o vinho num copo mais simples, não é nem numa taça. Só que a comida é deliciosa e muito barata. A segunda opção e a nossa intermediária é a parrilha Dom Julio, que é muito boa, também em Palermo, localizada em Palermo. E ela tá na lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina. Ela é o 13º lugar. O Dom Julio, então, tem um ambiente um pouco mais tradicional, assim, rústico, mais né? rústico. A gente tem a impressão que quando eles fizeram o restaurante, até hoje não mudaram nada, mas é bem legal o ambiente. E o principal, a carne. A carne no Dom Julio, nós achamos, assim, sensacional. Muito bom. Em relação às Las Cabras, é uma carne melhor.
E outro ponto importante é que ele tem uma variedade muito grande de carne. E por fim, o Helena, que mora no nosso coração, é um dos nossos queridos. Ele fica dentro do Four Seasons, que é um hotel 5 estrelas em Buenos Aires, localizado na Recoleta, Retiro. Além da comida espetacular, as carnes maravilhosas, o Helena tem um ambiente muito especial. Eles têm uma claraboia no meio do salão e é uma janela de vidro assim imensa. O restaurante fica lindo, o atendimento é sensacional. Tem um sommelier que te ajuda com vinho. Então assim, é um restaurante realmente para uma ocasião especial. Mas se você não quer gastar ou não pode gastar tanto com um restaurante como no caso do Helena, se você for ao Las Cabras ou ao Dom Julio, você vai estar muito bem, porque realmente são lugares que nós testamos e aprovamos assim, assinando embaixo com o nosso nome, de verdade. Pode ir em qualquer um desses três que você vai comer muito bem. Os 3 restaurantes sempre ficam muito cheios e a gente aconselha que você faça a reserva no Helena e no Dom Julio. Já o Las Cabras não tem reserva, então é bom chegar perto do horário de abertura, que aí você consegue uma mesa mais rápido. E assim, a gente não frequentou nenhuma dessas casas de tango, como o Senhor Tango e tantas outras. Mas a gente conversou com algumas pessoas de lá que nos falaram que o Café Tortoni com apresentações de tango é uma boa opção. Existem apresentações diárias e são apresentações assim mais exclusivas e menos montadas, sabe? São mais voltadas realmente para a questão da dança, do envolvimento e tal. Então, se você quiser ir a algum tipo de evento como esse, a nossa recomendação é o Tortoni. E com relação a Buenos Aires, qual a nossa impressão? Gente, essa cidade definitivamente tem o nosso coração. É uma cidade linda que está aqui do lado da gente. O Passagens Imperdíveis sempre divulga promoção para lá. Então, aproveita a oportunidade e vai conhecer. Buenos Aires é uma cidade encantadora, que tem uma comida maravilhosa, que tem excelentes vinhos, parques, e é como se você estivesse numa mini Europa, porque está aqui do lado. E por conta da colonização espanhola, você se sente realmente caminhando por uma cidade europeia. Então vale super a pena, aproveita as oportunidades, aproveita que não precisa de passaporte, não precisa de visto, que é fácil de trocar o dinheiro lá, pega o avião e vai embora.